Boa noite. O Senado agora está no ar. Uma delegação de parlamentares americanos visitou hoje o Senado. Há 2 dias no Brasil, eles já estiveram no Rio de Janeiro para saber como vai ser a segurança da Copa do Mundo e das Olimpíadas. Reunidos na Comissão de Relações Exteriores em Brasília, a principal preocupação foi com os conflitos na Venezuela. Os parlamentares integram a Comissão das Forças Armadas do Congresso dos Estados Unidos. Ao responder às perguntas dos americanos, o senador Mozarildo Cavalcante defendeu o diálogo entre os parlamentares brasileiros e venezuelanos como forma de encontrar uma solução para os conflitos. Disse ainda que a fronteira do país vizinho está muito militarizada e por isso não tem notícias de refugiados. Para os americanos, os problemas na fronteira são uma preocupação para o Brasil e para o resto do mundo, como um câncer que começa pequenino, mas pode se espalhar. Quer dizer, ele tem medo que esse processo se estenda por todos os países da América Latina, ou pelo menos dos principais países da América Latina, e isso possa prejudicar ainda mais as relações com os Estados Unidos, que hoje está abalada por essa questão da espionagem. O Brasil não pode ficar fechado a uma coisa, ao contrário, o Brasil não pode se limitar ao Mercosul. O Brasil tem que ir mais longe, e essa visita me entusiasma muito, porque eu acho que é uma abertura para nós abrirmos um diálogo com o Congresso americano, que tem muita força sobre as coisas que acontecem lá e também no resto do mundo. O leite de origem animal faz parte do dia a dia da população, mas ele contém um açúcar, a lactose, capaz de causar sérios problemas. A Comissão de Assuntos Sociais analisa um projeto para tornar obrigatória a identificação dessa substância nas embalagens dos alimentos. Nem todo mundo presta atenção nos detalhes das embalagens quando vai às compras. Mas se você fosse alérgico a um produto ou componente de um alimento, com certeza gostaria que constasse no rótulo não apenas a presença, mas a quantidade daquilo que pode lhe causar sérios problemas. A pessoa precisa saber primeiro um direito dela. Por exemplo, ela está sempre se sentindo mal, com náuseas, com dor de barriga, cheia de gases. Então ela vai comprar um alimento, ela quer saber se aquilo contém lactose ou não. E se contém grandes quantidades ou poucas, talvez seja importante colocar percentagem para saber. Mais da metade dos brasileiros sofrem de algum tipo de intolerância à lactose. Encontrada no leite e derivados, ela pode causar reações adversas, levando inclusive à internação hospitalar nos casos mais graves. Eu já cheguei a ser internada várias vezes, ficar semana no hospital fazendo bateria de exames para saber o que é que eu tinha. E os médicos não associavam, que era o leite. Um projeto de lei do senador Paulo Bauer determina a exibição de forma bem clara da quantidade de lactose nas embalagens do leite e derivados. Essa iniciativa é extremamente válida, desde que tenha a quantidade de lactose presente no alimento. Aí o sujeito vai aprender a saber qual a quantidade que faz mal para ele e qual que não faz, e quanto usar de uma enzima, que é a lactase. O relator na Comissão de Assuntos Sociais, senador Cícero Lucena, favorável ao projeto, alertou para dificuldades técnicas que tornariam impossível uma avaliação quantitativa. A nossa preocupação é porque, ao colocar o índice, você teria que haver verificações em cada lote a ser produzido, que pode haver pequenas variações. Então, por uma questão prática, uma questão de custo, até porque nós não temos laboratórios suficientes para analisar cada lote de alimento produzido nesse país, é que nós optamos no sentido de fazer o aviso que aquele produto tem lactose. O Senado faz na segunda-feira uma sessão especial para lembrar os 30 anos da campanha Diretas Já. O movimento, que começou em 1983, ganhou força no ano seguinte. Eu conversei com parlamentares que viveram aquele momento histórico, marco da redemocratização do país. Um momento de transformação. Em 1983, durante a ditadura militar, manifestações populares em todo o país exigiam voto direto para presidente. 30 anos depois, as marcas daquela época permanecem na memória de muitos brasileiros. Foi um período muito lindo, muito bonito. Essa ideia de buscar a liberdade, conquistar a democracia, que só é plena se o voto for empoderado,
mas foi um período muito difícil também. Não podíamos andar de camisa amarela aqui em Brasília. Eu estava no palanque, participando da campanha, organizando o primeiro comício, que foi em Curitiba, no dia 12 de janeiro, a pedido do presidente Ulisses Guimarães. Estive presente em grandes concentrações populares. Foi o momento mais fascinante da história contemporânea da política brasileira. No início dos anos 80, a ditadura militar estava enfraquecida. A economia brasileira patinava e o país vivia grandes greves. Este consultor do Senado explica que o movimento das diretas já começou em cidades menores e só depois ganhou força nos grandes centros urbanos. Aí sim, o movimento toma corpo e aparece precisamente com o maior movimento de massas depois de 1964, de contestação do regime em cima de um ponto, que é esse da eleição direta para presidente, que tinha um caráter simbólico muito forte, quer dizer, respeito exatamente ao imediato detentor do poder. O sonho brasileiro de escolher o presidente pelo voto direto não se realizou em 1985. Tancredo Neves foi eleito indiretamente por um colégio eleitoral. Mas os reflexos das manifestações populares foram sentidos logo em seguida, com a redemocratização do país e a convocação da Assembleia Nacional Constituinte. Se era necessário acabar com a ditadura militar, era necessário remodelar juridicamente a nação. Esse reordenamento jurídico do país só seria possível por meio de um processo constituinte. E é essa plataforma que Tancredo vai herdar do movimento das diretas já e vai implementar depois por meio do seu sucessor, o presidente José Sarney, com a convocação da Constituinte. Sem dúvida, a campanha das diretas já nos levou à Assembleia Nacional Constituinte e dela ao reencontro do país com a democracia. É motivo para comemorar. A sessão para lembrar os 30 anos do movimento Diretas Já está marcada para as 11 da manhã de segunda-feira. A TV Senado vai transmitir a cerimônia ao vivo. Você terá outras informações a qualquer momento em nossa programação e na segunda-feira às 8h15 da manhã no Senado em Dia. Boa noite.